Estar atento às tendências de mercado é uma preocupação que todos os programadores devem ter, por duas razões principalmente. A primeira é para estar atento de facto às novidades sobre as novas tecnologias que estão a surgir e as novas possíveis linguagens de programação, ferramentas, etc., para que possam desenvolver o seu trabalho, mas também para estarem atentos sobre quais são as tendências de mercado, no sentido em que, se eventualmente perderem o seu emprego, poderão obviamente apostar num conjunto de tecnologias que terão, à partida, maior empregabilidade. Uma das formas de nós ficarmos atentos de uma forma mais ou menos permanente às tendências de mercado é, por exemplo, entrar no Insights do Stack Overflow. Para quem não conhece, o Stack Overflow é uma das plataformas, vamos chamá-la assim, é um website, mas é uma das plataformas mais utilizadas pelos programadores para colocarem dúvidas, verem as suas dúvidas esclarecidas, trocarem opiniões sobre as novas tecnologias, etc. Por conseguinte, uma vez que é uma comunidade que reúne um conjunto muito vasto de programadores, quer amadores, quer profissionais, é importante nós ficarmos a conhecer quais são as tendências, todas elas derivadas das respostas efetuadas pelos seus utilizadores, neste caso utilizadores do Stack Overflow, e que nos dão uma visão geral sobre quais são as principais tendências de mercado. Os dados que eu aqui vos vou mostrar foram recolhidos em fevereiro de 2020 por cerca de 65 mil preenchimentos de formulários, isto é, 65 mil utilizadores preencheram aqui um questionário que permitiu depois ao Stack Overflow publicar aquilo que são as principais tendências, os gostos, os desgostos também dos programadores. Eu obviamente não vou aqui escalpelizar convosco neste vídeo todas as áreas, mas existem aqui áreas que são mais genéricas, em termos de demográficos, em termos de qualidade das condições de trabalho, em termos de comunidade. Eu centrei a minha análise, ou vou-vos fazer aqui uma breve apresentação de tudo aquilo que tem a ver com as perguntas sobre tecnologias. Quais são as mais populares, aquelas que mais gostam, aquelas que menos gostam e que querem deixar, e quais são aquelas que mais querem aprender, quais são os ambientes de desenvolvimento e as ferramentas que mais gostam de utilizar, e depois as restantes eventualmente já não iremos ver. Se estas são as principais, vocês podem depois entrar no insights.stackoverflow.com, procurar pelo survey de 2020 e vão poder verificar aquela informação que vos estou a mostrar. Então, relativamente às tecnologias mais populares, quando nós chegamos aqui, programação, scripting e markup languages. Quais são as principais linguagens de programação? E não poderia deixar de ser mais do que óbvio que o JavaScript atualmente ocupa uma camada substancial do interesse por parte dos programadores. Cada vez há mais programadores a utilizar o JavaScript como única linguagem de programação, obviamente com o HTML e o CSS, que esta tríade pode compor muito facilmente uma stack para desenvolvimento de aplicações web sem qualquer outro tipo de recurso, porque poderemos usar o JavaScript também do lado do servidor através do Node.js ou do Dino, e por conseguinte estão aqui criadas as condições com estas três ferramentas que aqui estão, podermos criar soluções completas, full stack. Depois temos aqui o SQL, que é o Standard Query Language, ou Structured Query Language, perdão, e que basicamente é a linguagem utilizada para comunicar com bancos de dados. Depois temos o Python, o Java, o Bash Shell ou PowerShell, que são as linguagens de programação utilizadas nos terminais. Temos depois o C#, o famoso PHP, que continua aqui vivo, com 26,2% de pessoas a dizer que ainda usam. E depois vamos por aí fora com linguagens menos expressivas, o TypeScript, o C++, etc, etc, até outras linguagens menos utilizadas. Depois temos aqui as respostas dos profissionais e não há uma enorme diferença, há aqui uma mudança de posição entre o TypeScript e o PHP, mas de qualquer das formas continuamos a ver que os profissionais continuam a preferir utilizar JavaScript, o HTML e o CSS porque não podem fugir a ele, o SQL para as comunicações com base de dados relacionais e depois vem o Python, o Java e por aí fora. Bom, se nós continuarmos mais por aqui abaixo, vamos ver o que mais gostam, o que mais querem fugir, que é o que significa o dreaded, isto é, já não conseguem suportar isto e querem fugir, e o que é que querem aprender mais. Bom, aqui, o que é que mais gostam? E, surpreendentemente, aparece aqui o Rust. O Rust é uma linguagem de programação já com alguns anos de idade, mas que recentemente ganhou maior notoriedade. Quem quiser obter mais informações sobre o Rust, pode entrar em rust-lang.org e vão poder perceber que é uma linguagem que permite ter múltiplas aplicações. Foi criada inicialmente por um engenheiro da Mozilla,
há mais de 10 anos, mas entretanto tem sido reaproveitada então para fazer novos sistemas e, portanto, quem trabalha com Rust adora trabalhar com Rust, o TypeScript, o Python, o Kotlin, e vocês vão verificar que aparece aqui o C#, portanto, tanta atenção tem aqui neste canal, também numa posição relativamente interessante. O JavaScript aqui, cá em baixo, continua a não ser propriamente uma linguagem muito amada pelos programadores, mas hoje em dia, através das stacks que existem, como é o caso das frameworks do React, do Angular, do Vue.js e o Node, o JavaScript é uma linguagem de programação muito utilizada. E depois vamos por aí abaixo e cá ao fundo aparece algures o nosso famoso PHP, cá está ele, ainda com uma percentagem residual de utilizadores. Depois o Threaded significa que são tecnologias que os programadores ainda usam, mas às quais eles querem fugir rapidamente. E reparem que aqui, neste caso, é uma pirâmide mais ou menos invertida relativamente àquilo que eles gostam. O Visual Basic, que aqui está, são os scripts de Visual Basic, é aquilo que eles querem mais fugir. O Objective-C, porque também já tem há algum tempo um substituto, que é, neste caso, o Swift. E depois há muita gente que quer fugir do PHP, também, ok, tranquilo, querem evoluir eventualmente para o Java. E, obviamente, aqui no fundo, aquelas linguagens de programação que os programadores usam e que querem fugir, mas que querem menos fugir, é obviamente o Rust. Neste caso está invertida a pirâmide, como é óbvio. Quem utiliza Rust não quer ou não tem muita vontade de fugir à utilização dessa linguagem. Quais são as linguagens de programação mais desejadas? Bom, como facilmente vocês podem perceber, a área do tratamento de Big Data e da programação de inteligência artificial está muito intimamente relacionada com o Python, e daí que não seja nenhuma novidade que o Python apareça como uma das principais linguagens de programação que toda a gente quer saber. Logo depois vem o JavaScript. Isto porquê? Porque ainda há muita gente a fazer uma reconversão. Isto é, pessoas que utilizavam outros tipos de linguagens de programação e que querem rapidamente começar a aprender JavaScript para poderem utilizar as mais recentes tecnologias, nomeadamente aquelas que dizem respeito ao desenvolvimento para a web e mais especificamente a User Interfaces e User Experience, utilizando o React, o Angular ou o Vue. E muitas delas, obviamente, também o Node e o Dino. Depois há aqui a Golang, que é da Google, está o TypeScript, que é um superset de JavaScript. Depois cá aparece então o Rust. As pessoas estão interessadas no Rust e é importante nós percebermos que há de facto aqui uma tendência de mercado interessante para o Rust. Vem depois aqui o C#, etc. E cá para baixo temos o nosso PHP, isto é, pessoas que ainda querem aprender o PHP. Eventualmente não haverá muitas que ainda queiram aprender o PHP por razões relacionadas com o Top Paying Technologies, isto é, as tecnologias mais bem pagas. E depois já lá iremos ver. No Development Environments, nós temos aqui algo muito interessante, porque tradicionalmente nós vemos que na comunidade de programadores o sistema operativo mais utilizado normalmente é o macOS. Aliás, é uma das características principais na comunidade dos programadores, é que um programador, para ser um verdadeiro programador, e aqui estou a dizer isto obviamente com alguma ironia, vai sempre aparecer com um Mac, ou um MacBook, ou um iMac, etc. E na realidade o que nós vemos aqui, pelas respostas, obviamente, de todos aqueles que responderam, os 65 mil que responderam ao questionário do Stack Overflow, a esmagadora maioria usa o sistema operativo Windows. Okay? Eventualmente noutro vídeo nós iremos ver aqui quais são as grandes diferenças entre o Windows e o macOS no contexto de um programador. Okay? Depois temos aqui ainda ferramentas colaborativas, obviamente o GitHub está lá no topo, temos depois um conjunto de outras ferramentas que permitem trabalhos em equipa, comunicações, como é o caso do Slack, entre outras circunstâncias. Temos aqui também Researching Tools. As pessoas procuram muito começar um trial, é importante que se nós estamos a pensar fazer um determinado sistema para vender mensalidades, anuidades, etc., é muito importante que ele tenha também uma versão de experimentação, de demonstração, para que as pessoas possam ir experimentar o nosso sistema. E depois temos aqui o Top Paying Technologies. Agora não vamos estar aqui a escalpelizar isto. De qualquer das formas, nós podemos verificar aqui que em termos globais, vamos ver em termos globais que é o que nos interessa, em US dollars, em dólares americanos, o Perl, que é uma linguagem de programação já bem antiga, mas que continua a ser utilizada muito para fazer operações de back-office, isto é, não com uma presença tão visual, mas para fazer operações de tratamento de informação, cálculos, etc. O Perl continua a ser utilizado muito,
Cá aparece mais uma vez o Rust, e reparem que todas aquelas linguagens de programação que começam a ter uma implementação visual começam a aparecer só cá para baixo. Neste caso o C#, o R, o TypeScript, o Kotlin, temos aqui depois o JavaScript também cá em baixo, etc. E, portanto, o PHP cabe mesmo no fundo. Porquê? Porque existem muitos programadores de PHP, consequentemente o mercado vai estar mais suave em termos de pagamentos. E, portanto, se vocês querem apostar de facto no desenvolvimento de conhecimento para terem uma profissão muito bem remunerada, obviamente que com este gráfico vocês vão ver quais são as principais tendências de mercado. Eu espero que com este vídeo vocês tenham ficado não tão informados, mas sim sensibilizados para a enorme importância que tem vocês irem permanentemente estando atentos às tendências de mercado, porque elas podem ditar muitas das escolhas daquilo que vocês vão aprender num futuro próximo ou a médio prazo.